Suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o crescimento do reino de Deus. A lição de número 3, que vamos estudar no dia 21 de outubro de 2018. Uma lição maravilhosíssima, cujo objetivo geral é evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. De muitas parábolas, a grande maioria das parábolas de Jesus, o seu propósito primário, primordial, é aclarar, esclarecer, revelar o reino de Deus entre os homens. Nos nossos objetivos específicos aí, o primeiro é interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. O segundo grande objetivo é falar da singeleza, do crescimento do reino de Deus, que cresce de forma sutil, de forma quase imperceptível, mas que se torna grande entre os homens e que um dia terá a sua dimensão completa, como idealizou o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por fim, falar do perfil dos participantes do reino de Deus. Quem são os participantes do reino? Como nós podemos conhecer esses participantes? Antes de falarmos qualquer coisa dentro da nossa lição, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no nosso canal e acompanha o canal Mensagem de Fé e Esperança. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa e o seu ministério de maneira especial. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, e ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória e para a honra do nome do Senhor, nosso Deus. Também deixe o seu like, o seu joinha, deixe um comentário aí no nosso vídeo, Isso é muito gratificante e nos ajuda em muito. Pois bem, o nosso texto áureo está em Lucas, no capítulo 17, o versículo 21, que diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. A verdade prática diz: o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. A nossa leitura bíblica em classe está em 3 textos distintos. Primeiro, Marcos 30 a 32, Marcos capítulo 4, versículo 30 a 32, Mateus capítulo 13, versículos 31 a 33, e por último, Lucas, no capítulo 13, os versículos 18 a 19. Nós não vamos ler para ganhar tempo no nosso subsídio, como nós fazemos sempre. Pois bem, o nosso primeiro ponto vai falar aí sobre o tema interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. É bom que se diga que todas as parábolas de Jesus, podemos dizer que todas as parábolas de Jesus, de alguma forma, elas tratam sobre o reino de Deus. De alguma forma, elas revelam o reino de Deus para o homem. Interessante também dizer que as parábolas enfatizam a presença de Deus, mostrando que o reino de Deus está entre nós, está revelado entre nós, ainda que de forma sutil, ainda que de forma meio que camuflada, podemos dizer, o reino de Deus está crescendo no meio da humanidade. Esse crescimento, ele é lento, ele é demorado, mas um dia ele será total.
um dia o reino de Deus, né, tomará conta, né, do universo, como bem pensou e como bem idealizou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante dizer que o mestre, né, nessa lição que nós vamos estudar hoje, ele se utiliza de uma figura, que é a figura, né, do grão de mostarda, que era a menor das hortaliças, né, conhecida, né, no contexto da Palestina, né, para falar ou para ilustrar, né, sobre o reino de Deus. Nós encontramos nas parábolas, mais especificamente as parábolas onde o reino de Deus, né, é mostrado, declarado com veemência, uma outra figura de linguagem chamada de símile, né? Símile é uma figura de linguagem, né, que deixa bem claro a expressão, né, de uma verdade. Aqui, essa expressão do reino de Deus é deixado bem claro quando ele diz que o reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda. Ou seja, assim como é o grão de mostarda, também é o reino de Deus. Não deixa dúvida que o reino de Deus começa lento, como começa lento o crescimento, né, do grão de mostarda. Não deixa dúvida que o reino de Deus crescerá, assim como cresce o grão de mostarda. No primeiro item aí, ele vai falar sobre a semente da mostarda. A semente da mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante, né, que cresce e torna uma hortaliça muito grande. O grão de mostarda, ele chega aos seus 3 metros de altura, ou até passa disso em alguns casos, né, tornando-se lugar para as aves do céu aninhar e tornando lugar para animais, né, do campo vir deitar-se debaixo, né, da sua sombra. O grão de mostarda, né, aqui descrito, né, é uma semente egípcia, né, que foi importada do Egito, né, para, né, a Palestina e que se tornou um modelo, né, para o plantio, que se tornou um modelo, né, para as plantas, né, na Palestina. Se tornou um modelo, né, por causa, né, da sua pequenez e por causa do seu alto grau, né, de desenvolvimento. É uma semente pequena que produz um grande arbusto. No segundo item, ele vai falar aí sobre os contrastes. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre o começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente, entre o que é oculto hoje e revelado no futuro. O reino de Deus, por sua natureza, é assim também, enigmático. Né? Quem pensaria que a igreja do Senhor Jesus tomaria a dimensão que tomou? Né? Começada com 12 discípulos, né? Diga-se de passagem e com muito respeito, né? Que eram pessoas, né, fracas, né? Pessoas que, aos olhos humanos, jamais, né, teria condição de representar o império que representa. Né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? Judas, né, vendeu Jesus. O covarde Judas vendeu Jesus. E esse foi eliminado do reino. Né? Mas Tomé, ele também duvidou de Jesus. Aliás, todos os discípulos de Jesus eram sem expressão. Né? Ninguém que quer fazer uma grande indústria, um grande comércio, né, jamais iria trazer pessoas como os discípulos, né, se não tivesse a visão, né, de Jesus. Só quem tem a visão de Jesus poderia trazer pessoas, né, tão enigmáticas, tão surpreendentes, né, como os discípulos. Ninguém dava nada por eles. Como também ninguém deu nada pela igreja no seu nascedouro. Né? Ninguém acreditou
né, na igreja no seu nascedouro, mas foi essa igreja que começou tão pequena, tão desacreditada, né, tão perseguida, né, que se tornou a grande potência que é o Evangelho hoje e que continuará sendo o Evangelho ao longo, né, da sua existência e até a sua consumação. Nosso terceiro item aí do primeiro ponto, as aparências, né, se enganam. Né? O Senhor nos ensina aqui que a não deixarmos levar pelas aparências. Né? Muitas vezes nós julgamos as pessoas, né, pelo seu exterior, né, pelo seu aspecto exterior. Né? Nós não conseguimos entender, né, que dentro do coração da pessoa há um potencial, né, de mudança. As aparências, elas se enganam. Enganam tanto que hoje a Igreja de Cristo, né, ela é composta por bilhões de crentes espalhados por todo o planeta. Quem olhava para a igreja no seu nascedouro, né, certamente dizia: esse povinho não vai longe, esse povinho não vai conseguir se desenvolver. Mas esse povo tem dono, já dizia um cantor chamado Cícero Nogueira. Esse não é um povinho, esse é o povo do reino, esse é o povo do Senhor Jesus, e que cresceu e que continuará crescendo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. No nosso segundo ponto, o comentador vai falar aí sobre a expansão, né, do reino de Deus. Né, no primeiro, o campo da semeadura. Né, chama a atenção para o fato de que nos evangelhos sinóticos, né, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, a parábola do semeador, ela aparece, né, de forma diferenciada. Né, fala, né, que a semente ela foi semeada no campo. Outro fala que a semente foi semeada na terra. Outro fala que a semente foi semeada em uma horta. O interessante é que o leitor das parábolas, né, o leitor da Bíblia Sagrada, não se prenda a detalhes, porque essas expressões são expressões sinônimas. Campo, terra, horta, são expressões sinônimas. Ambas estão falando em o lugar onde a semente cai. Né? O campo é o mundo. Né? Também a terra é o mundo. Também fala do coração de cada receptor, né, da mensagem do Evangelho. E a horta também é o lugar onde o semeador, né, semeia a sua semente. Então, o campo do semeador é o coração onde essa semente cai e onde essa semente se desenvolve. Na parábola do semeador, que nós falamos, né, na lição passada, ficou bem claro que, né, no campo, ou no solo, ou na terra, existe diferentes tipos de receptividade da semente. Um recebe a semente como solo duro, outro recebe a semente como solo pedregoso, outro recebe a semente como solo espinhoso, outro recebe a semente como solo fértil, né, que é o caso, né, da semente, né, da mostarda, que cai em solos férteis e que necessariamente vai crescer e se tornar a maior das hortaliças. O segundo item aí, um lugar debaixo das sombras. Um lugar debaixo da sombra. O arbusto da mostarda, aqui é retratado tendo cerca de 3 metros de altura ou pouco mais. Quando Jesus fala, né, que as aves do céu e os animais do campo vêm aninhar-se debaixo, né, dessa árvore, debaixo desse arbusto, né, fala dos impérios, né, que de alguma forma pegaram carona no reino de Deus, de alguma forma participaram, né, do reino de Deus. Não eram o reino de Deus, mas de alguma forma se aninharam no reino de Deus. De alguma forma participaram do reino de Deus. Haja vista o Império Babilônico,
e o Império Medo-Persa, né, que abrigaram os ilustres servos do Senhor, abrigaram Daniel, abrigaram Esther, abrigaram Neemias, abrigaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Haja vista o Império Persa, que também abrigou o povo de Deus. Haja vista, né, o Império né, greco-romano, o Império Grego, né, que foi palco, né, de grande disseminação, né, de grande disseminação, né, do reino do Senhor nosso Deus. Esses animais, né, essas bestas feras, né, de alguma forma, né, se deitaram debaixo dessa sombra, né, chamado reino de Deus. Mas enquanto esses animais, né, foram afugentados, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, enquanto esses se afugentaram, o reino de Deus continuou crescendo. O reino de Deus está no mesmo lugar, continuou no mesmo lugar, enquanto todos esses reinos, eles passaram, né, tiveram a sua queda, né, falada, propagada e concretizada. No nosso terceiro item aí, não desprezes os pequenos começos. Não despreza. O profeta Zacarias já nos chama a atenção para esse detalhe. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Ou quem despreza o dia das coisas pequenas? Uma outra versão diz, por que desprezais o dia das pequenas coisas? As pequenas coisas, né, são coisas que se tornam grandes, né, no reino de Deus. É um pequeno cajado que abre um grande mar. É uma pequena queixada, né, de jumento que matam 1000 filisteus. Né? É um pequeno Davi que mata um grande gigante. É um pequeno Gideão, de uma família pequena, de uma tribo pequena, que vence os midianitas. É um pequeno cristão, um pequeno e ilustre, é um pequeno e às vezes até desprezível servo do Senhor nosso Deus, que faz os exércitos do mundo colocar em retirada. Eu digo desprezível à luz do olhar humano, porque à luz do olhar divino, você vai ser sempre ilustre. À luz do olhar divino, você vai ser sempre grande. À luz do olhar divino, você vai sempre merecer o respeito, né, que exige o reino do Senhor nosso Deus. Mas o mundo não olha assim. O mundo nos olha como desprezíveis, como idiota algumas vezes, como medíocre, mas não importa. Importa que essa semente, desprezada pelo mundo, se tornará grande cada dia para o Senhor nosso Deus. No terceiro e último ponto, o comentador vai dizer aí sobre o tema quem participa, né, do reino de Deus. Né? Quem são os integrantes do reino de Deus? Primeiro, quem integra o reino de Deus é quem tomou a decisão de seguir a Jesus. Jesus falando sobre isso, ele diz, quem quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, né, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus, a gente precisa tomar uma decisão. Decisão que não é fácil, decisão que é complicada algumas vezes, mas decisão que precisa ser tomada. Só aqueles que decidem seguir a Jesus, né, podem fazer parte, né, do reino de Deus. Segundo item aí, quem tem uma relação pessoal com Jesus. Né, o discípulo não é um admirador de Cristo, é um seguidor de Cristo. Toma a sua cruz e siga-me. É um seguidor de Cristo. E Jesus falando sobre isso, ele diz, ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqueles que tomaram a sua cruz para seguir a Jesus, agora não é mais um admirador do reino. Não é mais um espectador.
ele é participante do reino. E terceiro e último item aí, quem tem uma caminhada dinâmica. O reino de Deus, ele é dinâmico. Assim como a semente da mostarda é dinâmico, o reino de Deus também é dinâmico. Aliás, Jesus, falando sobre o dinamismo, né, do reino de Deus, ele diz, né, que aquele que tem fé, né, como um grão de mostarda, pode dizer a esse monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada será impossível. Alguns associam a fala de Jesus, né, sobre a fé com a pequenez da semente. Mas quando Jesus fala da semente da mostarda relacionado à fé, ele não está falando da pequenez da semente, e sim da vitalidade da semente. A semente é pequena, mas é viva. Assim como a fé, ela pode ser pequena, mas se for viva, ela irá crescer. Quem está no caminho da fé, está no caminho do crescimento, está no caminho do dinamismo, está no caminho do desenvolvimento. Queridos irmãos, nós como a semente de mostarda, precisamos crescer em direção ao reino de Deus. Deixar o reino de Deus crescer na nossa vida. O reino de Deus, queiramos ou não, ele crescerá. O reino de Deus, querendo ou não, ele desenvolverá. Mas se nós fizermos parte do reino, será muito melhor para nós. Se o reino estiver em nós, será muito melhor para nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.